Brasil, construtor de ruínas. O mundo do tudo é possível. A Procuradora da República, Thaís Chante, faz uma leitura de Belo Monte a partir da filósofa Hannah Arendt. Chante desembarcou em Altamira em 2012, depois de uma carreira universitária como professora de filosofia do direito no sul do país, e conta ter levado 1 ano para compreender o que via. No final de 2014, fiz uma longa entrevista com ela. A procuradora mostra como Belo Monte se constrói como um projeto autoritário em que o público e o privado se misturam para criar o que ela chama de mundo onde tudo é possível. Reproduzo aqui um trecho particularmente esclarecedor para compreender a obra que barrava o Xingu sem ser barrada pela lei. Encontrei aqui a continuação do que eu estudei no meu mestrado a partir de Hannah Arendt. Belo Monte é o caso perfeito para se estudar um mundo em que tudo é possível. A Hannah Arendt lia os estados totalitários. Ela lia o mundo do genocídio judeu. E eu acho que é possível ler Belo Monte da mesma maneira. De um lado, você tem uma opção governamental, uma opção política do governo para construir grandes empreendimentos, enormes, brutais, na Amazônia. Uma opção do governo por usar os rios amazônicos, o recurso mais precioso, aquele que estará escasso no futuro, para produzir energia. Essa opção pode ser questionada pela academia, pela população, pelos movimentos sociais, mas é uma opção que se sustenta na legitimidade do governo. Podemos discutir longamente sobre se essa legitimidade se constrói a partir do medo, a partir de um falso debate. Existe um espaço político de discussão, mas, de qualquer maneira, ela se sustenta na legitimidade. Pelo apoio popular, pelo suposto apoio democrático que esse governo tem, embora tenha sido reeleito com uma diferença muito pequena de votos. Agora, uma vez adotada essa política, feita essa escolha governamental, o respeito à lei não é mais uma opção do governo. O que aconteceu e está acontecendo em Belo Monte é que, feita a escolha governamental, que já é questionável, o caminho para se implementar essa opção é trilhado pelo governo como se também fosse uma escolha, como se o governo pudesse optar entre respeitar ou não as regras do licenciamento ambiental. Isso é brutal. Lembro que, quando eu trabalhava com os meus alunos, discutíamos que há um conflito entre 2 discursos. De um lado, há um discurso fundado na lei, preso à lei, e do outro lado o discurso de um direito mais flexível, mais volátil, em que o operador tem a possibilidade de, às vezes, não aplicar a lei. Eu dizia a eles que esses discursos têm de estar equilibrados, nem para o extremo de um legalismo completo, nem para o outro, a ponto de o direito perder a função, de a lei perder a função. Hoje, se eu desse aula, Belo Monte seria o exemplo perfeito. Eu nunca imaginei que eu viria para o Pará, para Altamira, e encontraria aqui o exemplo perfeito. Por quê? Quando eu peço para o juiz aplicar regra, digo a ele que essa regra sustenta a autorização para a obra e que, se a regra não foi cumprida, o empreendimento não tem sustentação jurídica. E o juiz me diz, eu não posso interferir nas opções governamentais, ou eu não posso interferir nas escolhas políticas. É isso o que os juízes têm dito. Portanto, eles estão falando da Belo Monte da legitimidade e não da Belo Monte que se sustenta na legalidade. Assim,
Belo Monte é o extremo de um direito flexível. É um mundo em que a obra se sustenta nela mesma. A defesa do empreendedor é o quanto já foi gasto, o tanto de trabalhadores que não podem perder o emprego. Mas isso tudo não é direito, isso tudo é fato. A gente se depara com a realidade de uma obra que caminha a cada dia com mais força, se auto-alimentando. A sustentação de Belo Monte não é jurídica. É no fato que a cada dia se consuma mais. O mundo do tudo é possível é um mundo aterrorizante, em que o direito não põe limites. O mundo do tudo é possível é Belo Monte. É como se a lei estivesse suspensa. O poder judiciário está confundindo legitimidade com legalidade. Política se sustenta na legitimidade e, feita uma opção, o respeito à lei não é mais uma escolha, não é opcional. E aqui virou. Quem então vai dizer para o empreendedor o que ele tem que fazer? Quando afirmo que a lei está suspensa, ou seja, as regras, os compromissos assumidos, as obrigações do licenciamento, eu pensava no estado de exceção. Eu entendo que essa realidade que eu descrevo é a realidade de um estado de exceção. Quando Thaís Santi descrevia Belo Monte como uma obra, lugar, país do mundo onde tudo era possível, Dilma Rousseff acabava de se reeleger para o segundo mandato, depois de o PT fazer a maior campanha de destruição de um candidato desde a redemocratização do país. Pior, inclusive, do que aquela que Fernando Collor de Mello fez contra Lula, em 1989. Marina Silva era então candidata pelo PSB e foi destruída por uma propaganda eleitoral baseada em ameaças, manipulações e mentiras. É curioso como a obra que Dilma chamaria de legado, pouco antes de ser arrancada do poder pelo que ela e o PT chamaram de golpe, era interpretada como golpe muito antes por aqueles que se tornariam os refugiados de Belo Monte. Poucos, porém, os escutaram. Como a grande obra do PAC se desenhava como o incontornável num partido que adiaria para nunca a autocrítica. A maior parte da esquerda se calava diante das violações de direitos humanos. Já a direita se calava porque a obra coincidia com seu ideário e gerava muitos lucros privados. Belo Monte só virou o fato consumado porque a maior parte do judiciário, com ênfase nos tribunais superiores, deixou de aplicar a lei e agiu politicamente a favor do governo. Para materializar Belo Monte no Xingu, o judiciário, que depois seria chamado pela esquerda ligada ao PT de Partido da Justiça, com bastante razão, antes esteve ao lado do PT e do PMDB, e contra os povos da floresta, os pescadores, os pequenos agricultores. Se a lei tivesse sido cumprida, Belo Monte não seria possível. Mas ali, no Xingu, o mundo do tudo é possível já se realizava à luz do sol amazônico, antecipando o futuro próximo do Brasil. Esta sempre foi a minha questão com a palavra golpe, aplicada ao impeachment de Dilma Rousseff. Golpe, com tanques ou sem tanques nas ruas, é ruptura. E o que aconteceu em 2016 foi ruptura, sim, mas também não foi ruptura. Em vários sentidos, foi também continuidade, com um dos protagonistas sendo escanteado, no caso, o PT. Belo Monte foi o grande laboratório onde o tudo é possível, o não limite, foi testado. E quem estava no poder era o PT. Contornar isso,
ou considerar Belo Monte apenas uma grande obra é corromper a história.